Você já conheceu a solução definitiva para dois dos maiores problemas que alguém pode enfrentar ao tentar aprender inglês. Eles não serão mais um problema para você agora. Mas isso não é tudo. Muitas pessoas que tentam aprender inglês me perguntam: como é possível eu estudar algo e não esquecer do que eu aprendi? Na verdade, pesquisas realizadas pelos maiores especialistas em memória do mundo mostram que esquecemos cerca de 80% do que aprendemos em 24 horas. O que fazer para que todo o nosso aprendizado não seja esquecido? Nesse vídeo eu vou te mostrar como solucionar esse problema comum para qualquer pessoa que tenta aprender algo novo. Primeira coisa que quero esclarecer é que esquecer o que se aprende faz parte do próprio processo de aprendizado. Os cientistas chamam de esquecimento eficiente. Mas só é eficiente mesmo se houver um mapeamento de reincidência no ensino. Infelizmente, as metodologias tradicionais não levam em consideração essa necessidade. Nós somos inseridos numa cultura de ensino onde o aprendizado não é aplicado de uma forma que você possa levar o conhecimento para a sua vida toda. Então isso acaba acontecendo até mesmo com o que a gente viu no ensino médio, na faculdade, uma pós-graduação e por aí vai. Em quase todas as matérias, a gente vai encontrar o mesmo problema. Essa mesma forma de ensino que, na verdade, é como se fosse um desensino, porque mais atrapalha do que ajuda. Os professores de inglês, escolas, cursos online, como eu disse, até mesmo outras instituições de ensino, usam uma metodologia que chamamos de ensino em blocos, onde parte-se do pressuposto que matéria dada, lição ensinada. Não sei se você já ouviu essa expressão antes. É como se o seu professor te passasse toda uma matéria A, por exemplo, tudo nos mínimos detalhes, e aí ele pressupõe que se ele ensinou, então você já aprendeu. E ele segue com a matéria B. O professor te ensina tudo o que tem para ensinar sobre a matéria B e, novamente, matéria dada, lição ensinada. No dia seguinte, você vê toda a matéria C desse mesmo jeito e assim sucessivamente até chegar na matéria Z. E aí eu te pergunto, quando você chegar na matéria Z, me diz o que você vai lembrar da matéria A. Uma vaga noção? Nesse sistema de ensino no Brasil, independente da matéria, a cada 100 alunos, menos de 10 realmente aprendem alguma coisa. Por quê? Porque, diferente dos outros, esses 10% são autodidatas. E autodidatas têm algumas características diferentes. Eles têm uma facilidade excepcional com o assunto, ou têm muito contato com o estrangeiro, ou eles costumam separar a maior parte do dia para praticar e revisar sozinho, porque eles gostam muito de estudar inglês. Eles são muito metódicos e conseguem criar uma metodologia própria de estudo em casa, onde eles comparam as matérias, buscam outras fontes e respondem às suas próprias dúvidas. E para quem não é autodidata e não tem essa metodologia própria de estudo, como faz para aprender e jamais esquecer? Aqui está o segredo que descobrimos e aplicamos para ensinar inglês: o mapeamento por reincidência. Esse método leva em consideração que esquecer faz parte do processo. A reincidência faz com que o aluno seja automaticamente relembrado da matéria anterior. Vou te explicar melhor. Você é ensinado a matéria A, por exemplo, e em seguida você vai rever a matéria A e conhecer a matéria B, aumentando a retenção do que aprendeu da matéria A. Depois você vai rever a matéria A e B e conhecer a matéria C. Assim sucessivamente até chegar na matéria Z. Chegando na matéria Z, a gente volta tudo de novo até a matéria A. E sempre praticando todas as habilidades, como leitura, conversação, compreensão e escrita. Você vai ver e rever e praticar de formas diferentes a mesma matéria mais de 150 vezes, mas de uma forma dinâmica, divertida e didática, enquanto se surpreende com seus resultados. E o melhor, sem ser cansativo e nem enjoativo, porque tudo acontece de maneira tão sutil e natural que você nem percebe que praticou a mesma informação tantas vezes. Qual a possibilidade de você esquecer como se chega em casa? Nenhuma. Por quê? Porque você tem usado o processo de reincidência. Você já tem todos os caminhos mapeados para chegar em casa. É exatamente isso que o mapeamento por reincidência faz com o seu inglês. Faz com que você assimile automaticamente e constantemente o que você aprendeu. Eu vou te mostrar isso na prática e tirar qualquer dúvida que você ainda tenha sobre o método da reincidência. Veja como vamos aplicar o mapeamento por reincidência. Aqui a gente pode ver a estrutura que aprendemos na primeira aula, sempre com o mesmo mapeamento dos 3 tempos verbais e no afirmativo e no negativo.
E aqui a gente pode ver uma nova estrutura. E eu vou te dar uma aula rápida, mas que seja o suficiente para você fixar o conteúdo anterior e, ao mesmo tempo, ver algo novo. Então, antes de começar a aula, eu quero que você observe quantas vezes você vai praticar essa estrutura aqui. Lembra do nosso combinado? Eu vou falar em português e inglês e você precisa repetir apenas em inglês. E eu vou te dar alguns segundos para falar depois de mim. Então, vamos lá? Acompanhe minha seta. Responder, answer. Falar, talk. Viajar, travel. Ajudar, help. Assistir, watch. Escutar, listen. I. Eu respondo, answer. I answer. Eu falo, talk. I talk. Eu falei. A gente vai trabalhar com essa estrutura e colocar o ED no final da palavra. Então, vai ficar. Eu falei, talk. I talked. E o ED. Eu viajei, travel. I traveled. Eu viajarei, a gente vai dizer all. Eu viajarei, travel. All travel. Eu ajudarei, help. All help. Para falar eu não ajudo, a gente vai usar essa estrutura aqui. I don't. Eu não ajudo, help. I don't help. Eu não assisto, watch. I don't watch. Para falar eu não assisti, a gente vai dizer I didn't. Repita comigo. I didn't. Eu não assisti, watch. I didn't watch. Eu não escutei, listen. I didn't listen. Para falar eu não escutarei, a gente vai dizer I won't. Repita comigo. I won't. Eu não escutarei, listen. I won't listen. Eu não responderei, answer. I won't answer. Eu respondo, answer. I answer. Eu respondo ele, him. I answer him. E eu não respondo? Eu respondo tá aqui. Eu não respondo tá aqui. I don't. Eu não respondo. I don't answer. Então, por exemplo, eu não respondo ela. Her. I don't answer her. Então, a gente tem aqui duas frases. Eu respondo ele. I answer him. Eu não respondo ela. I don't answer her. Mas, em inglês, but. Vou escrever aqui. But. Então, aqui a gente pode juntar as duas frases e mudar completamente o sentido. Eu respondo ele, mas eu não respondo ela. Fica I answer him, but I don't answer her. Ok. A gente tem aqui eu não respondo ela. I don't answer her. Para falar eu respondo ela, a gente diz I answer her, que vem daqui. Eu não respondo ela, I don't answer her. Eu respondo ela, I answer her. Quando? When. Então, vamos colocar aqui no meio. Eu respondo ele quando eu respondo ela. Fica I answer him when I answer her. Ok, muito bom. Então, vamos lá. Eu sou, eu estou. I'm. Repita comigo. I'm. Quando a gente usa essas estruturas, a gente vai colocar esse finalzinho aqui, o ing, no final de todos os verbos. Porque ele vai funcionar como ando, endo, indo.
Então, responder, answer. Respondendo, answering. Então, por exemplo, eu estou respondendo, I'm answering. Eu estou falando, talk. Fica, I'm talking. I'm talking. Eu estou viajando, travel. I'm traveling. Muito bem. Para falar eu estava viajando, a gente vai usar I was. Repita comigo. I was. Então, eu estava viajando. I was traveling. Muito bem. Eu estava ajudando. Help. I was helping. Eu estava assistindo. Watch. I was watching. Muito bom. Para falar eu estarei assistindo, a gente vai usar I'll be. Repita comigo. I'll be. Eu estarei assistindo. Watch. I'll be watching. Eu estarei escutando. Listen. I'll be listening. Eu estarei respondendo. Answer. I'll be answering. Para falar eu não sou, eu não estou, a gente vai usar I'm not. Repita comigo. I'm not. Eu não estou respondendo. Answer. I'm not answering. Eu não estou conversando. Talk. I'm not talking. Eu não estou viajando. Travel. I'm not traveling. Para falar eu não era, não estava, I wasn't. Repita comigo, I wasn't. Eu não estava viajando, travel. I wasn't traveling. Eu não estava ajudando, help. I wasn't helping. Eu não estava assistindo, watch. I wasn't watching. Para falar eu não serei, eu não estarei, a gente usa I won't be. Repita comigo. I won't be. Então, eu não estarei escutando. Listen. I won't be listening. Eu não estarei respondendo. Answer. I won't be answering. Eu não estarei falando. Talk. I won't be talking. Muito bom. Então, olhando aqui a frase da plataforma. Eu respondo a pergunta. Responder, answer. Eu respondo, I answer. Eu respondo a pergunta, the question. I answer the question. Vamos confirmar. I answer the question. I answer the question. Lembrando sempre repetir quando soltar um áudio. I answer the question. E aqui, eu estou respondendo a pergunta. Então, a gente usou eu respondo a pergunta, I answer the question. Eu estou respondendo, a gente usa essa estrutura. I'm answering the question. Vamos ouvir o áudio e repetir com ela? I'm answering the question. I'm answering the question. Muito bom. O próximo. Eu respondi a pergunta. I answered the question. Vamos confirmar? I answered the question. I answered the question. Eu estava respondendo a pergunta. Então, a gente vê aqui, eu estou respondendo a pergunta. I'm answering the question. Eu estava respondendo a pergunta. I was answering the question. I was answering the question. I was answering the question. Eu responderei a pergunta. I'll answer the question. I'll answer the question. I'll answer the question. Eu estarei respondendo a pergunta. A gente sabe que é aqui. Então, eu estou respondendo. I'm answering.
Eu estava respondendo, I was answering. Eu estarei respondendo, I'll be answering. A pergunta, the question. Eu estarei respondendo a pergunta, I'll be answering the question. I'll be answering the question. I'll be answering the question. Muito bem. Aqui a gente vê, eu não estou conversando com ele. Conversar com ele, talk to him. Eu não estou conversando com ele, I'm not talking to him. I'm not talking to him. I'm not talking to him. Então, aqui a gente tem eu não ouço rádio. Então, ouvir o rádio, listen to the radio. Eu não ouço rádio, I don't. I don't listen to the radio. I don't listen to the radio. I don't listen to the radio. Eu viajarei para o exterior. Então, viajar, travel. Viajar para o exterior, travel abroad. Eu viajarei para o exterior, I'll travel abroad. I'll travel abroad. Ou I'll travel abroad. Então, você pode falar tanto all quanto I'll. Tanto faz. Eu não assisti um filme. Assistir o filme, watch a movie. Eu não assisto um filme, I don't watch a movie. Eu não assisti um filme, I didn't. Não assisti um filme, I didn't watch a movie. I didn't watch a movie. I didn't watch a movie. Eu não estarei ouvindo rádio. Então, aqui a gente já vê que a estrutura mudou. Eu não estarei ouvindo rádio. Ouvir um rádio, listen to the radio. Eu não estou ouvindo rádio, I'm not listening to the radio. Eu não estava ouvindo rádio, I wasn't listening to the radio. E eu não estarei ouvindo rádio, que é a frase que está aqui. A gente usa I won't be. Não estarei ouvindo rádio, I won't be listening to the radio. I won't be listening to the radio. I won't be listening to the radio. Eu não assistirei um filme, que a estrutura mudou de novo. Então, eu não estarei assistindo um filme, a gente usou I won't be. Eu não assistirei um filme, é I won't. I won't watch a movie. I won't watch a movie. I won't watch a movie. E o último, só para encerrar, eu não estava viajando para o exterior. Então, a gente viu aqui essa estrutura. Eu não estava viajando para o exterior. Então, vamos lá. Viajar para o exterior, travel abroad. Pode repetir comigo, travel abroad. Eu não estou viajando para o exterior. A gente usa I'm not. Então, eu não estou viajando, I'm not traveling abroad. Mas aqui tá falando eu não estava viajando. Não estava, I wasn't. Não estava viajando, I wasn't traveling abroad. I wasn't traveling abroad. I wasn't traveling abroad. E aqui, lembra quando a gente começou? A gente começou com eu respondo ele, que a gente usa essa estrutura aqui. I answer him. Mas eu não respondo ela. But I don't answer her. Aqui a gente pode fazer a mesma coisa. A gente pode falar, eu estou respondendo ele, que a gente usa aqui, o I'm. Então fica I'm answering him. Mas eu não estou respondendo ela. Fica I'm not. But I'm not answering her. Outra coisa que dá pra gente mudar é usar quando em inglês, que é when. A gente pode falar, eu estou respondendo ele
quando eu não estou respondendo ela. Então fica I'm answering him when I'm not answering her. Outra coisa que dá pra gente fazer é manter essa estrutura e também usar a estrutura anterior. Então, a gente pode dizer, eu estou respondendo ele quando eu não respondo ela. Então, aqui a gente volta pro eu não respondo ela. Então, fica when I don't answer her. Ou até mesmo enquanto eu não respondo ela. Enquanto, while. Repita comigo, while. Então, pode ficar. Eu estou respondendo ele enquanto eu não respondo ela. Então, você vê aqui mais uma estrutura nova e você vê que você pode criar as frases dentro dessas possibilidades aqui, ou frases dentro dessas possibilidades novas que a gente viu e até mesmo misturar um pouquinho. E também brincando com as conjunções. Eu não sei se você notou quantas vezes que a gente voltou nessas estruturas aqui. Utilizando o mapeamento por reincidência corretamente, você vai garantir que nunca mais ficará parado na frente de alguém tentando criar uma frase em inglês sem se lembrar do que você precisa falar. O inglês se tornará algo natural, parte do seu vocabulário, algo que fluirá de forma suave porque ele já faz parte de você. Mas ainda há uma questão que pode te atrapalhar em ser fluente em inglês. É conseguir compreender quando falam muito rápido, tanto pessoalmente quanto nos filmes e seriados. E outra questão é como conseguir ter uma pronúncia para que os outros possam te entender também. Pois é, no próximo vídeo você vai descobrir como vencer essa barreira para se tornar fluente. Te vejo lá!